Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para falarmos de mais um tema. E o tema de hoje é palavras que não dizem. Percebemos hoje, nessa era digital, que as palavras são ditas em formas de plataforma digital, em formas de plataformas da informação, mas nem sempre essas plataformas da informação correspondem à realidade ou aceitam o desafio de correspondência com a realidade. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. Ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. E acima de tudo, além de compartilhar, além de dar like, você deve fazer o teu comentário. Sobretudo se você compreende a importância deste canal, que é de dar a importância exata do magistério. Uma sociedade precisa valorizar o magistério, precisa valorizar o professor, para que ela compreenda os valores da sua democracia participativa. Se essa sociedade se quer democrática, porque não basta ser democrático, não basta uma sociedade ser democrática na sua forma, na sua distribuição de democracia representativa. Precisamos avançar nos valores da democracia participativa. E o professor é fundamental, por quê? Porque os valores da cidadania, da civilidade, da democracia participativa têm que passar pela escola. Porque na década de 60, por exemplo, e a partir desse momento, vários líderes foram formados no movimento estudantil, porque eles participavam dos valores da democracia participativa a partir da escola. Então é importante que nas escolas a participação política dos alunos, inclusive nos grêmios estudantis, ocorra de forma democrática no ambiente escolar. Então, é importante a valorização social do magistério, da escola e, sobretudo, da escola pública. Também, esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário. O pensamento binário que tem a ver também com o que nós vamos falar neste vídeo, que é o comportamento de plataforma. Nós temos hoje um comportamento de nos relacionarmos com a realidade dentro de plataformas da informação. Mas plataformas da informação que nem sempre correspondem de fato à realidade, e nós vamos aprofundar este tema neste vídeo. Ok? Então vamos lá. Palavras que não dizem. Palavras que não dizem é, na realidade, palavras que não correspondem. Por que eu dei esse título? Porque o objetivo das palavras é compreender, corresponder a plataformas da linguagem. E qual o objetivo das plataformas da linguagem? As plataformas da linguagem precisam corresponder às plataformas da realidade. Linguagens têm as suas plataformas. Por exemplo, existe aqui na minha casa uma nanoplataforma na minha relação com a minha esposa. Há palavras que entre nós dois, só nós dois entendemos. Então, isso é uma nanoplataforma de linguagem que procura corresponder a uma nanorealidade da nossa vida. Se formos a determinadas comunidades do Rio de Janeiro, sobretudo comunidades mais carentes, algumas favelas, vamos ver plataformas da linguagem que correspondem às plataformas daquela realidade. Se formos a uma área mais nobre, vamos ver plataformas da linguagem que correspondem às plataformas daquela realidade de um bairro mais nobre. Então, o objetivo das palavras é
que as palavras correspondam às plataformas da linguagem, para que as plataformas da linguagem correspondam às plataformas da realidade. E se a gente observar na própria história, porque as plataformas da linguagem, elas mudam de local para local, elas mudam de momento para momento. A historialidade demonstra que também determinados grupos, em determinados momentos, usam as plataformas da linguagem de uma forma. Outros grupos, num determinado momento, usam outras plataformas da linguagem que buscam compreender que buscam demonstrar a outras plataformas da realidade. Por exemplo, o pensamento mítico do passado, o pensamento das mitologias, porque, a princípio, a grande maioria dos povos interpretavam a realidade a partir do pensamento mágico, do pensamento mítico. Então, por exemplo, vamos buscar um povo como o povo judeu, por exemplo. O povo judeu tem uma linguagem, uma plataforma de linguagem que sempre procura e procurava, desde as suas origens, através do hebraico, a corresponder a um povo cuja realidade era identificar a realidade como criação divina. Então, as tradições daquele povo, as plataformas daquela linguagem procuravam identificar aquelas tradições míticas que falavam a respeito daquela realidade. Então, haviam os profetas, haviam os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e a linguagem também demonstrava que nas suas plataformas essa realidade estava sendo buscada. Israel, Samuel, Gabriel, e esse El significa Deus. Num determinado momento, antes da conquista da chamada Terra Prometida, Josué e o povo passou por um determinado local e disse: esse lugar se chamará Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, uma certa feita, a arca do Senhor, que representava a segurança divina em relação ao povo. A arca do Senhor foi roubada pelos midianitas, lá em um dos livros de Daniel. E quando a arca do Senhor foi roubada, o povo entrou em pânico, porque a proteção do Senhor havia sido levada. E nasceu uma criança nesse momento, e a criança se chamou Icabode, até aqui, ou seja, foi-se a glória de Israel. Então percebam que as plataformas da linguagem daquele grupo social procurava corresponder àquela realidade mítica, mitológica, do pensamento mágico do povo judeu. Quando observamos, por exemplo, o povo grego, a gente já observa que a língua grega explicada pelos especialistas, Heidegger, por exemplo, foi um especialista em grego, e Heidegger dizia que um dos objetivos do homem historial grego era... O homem historial grego falava com um objetivo principal, que era corresponder ao Logos. Então, nas plataformas da linguagem do povo grego, o objetivo era corresponder às plataformas daquela realidade. E na busca dessa realidade, a língua grega já tinha um elemento crucial. Ou seja, o objetivo daquela linguagem, daquele jeito de falar, era corresponder ao Logos. E o Logos era a palavra, Deleuze fala sobre isso também, que todos os povos pensaram, mas o grego pensou o ser. Então aquela linguagem buscava corresponder ao Logos, porque o Logos era o elemento que fazia a transição entre a fala e a coisa, entre a fala e o ser. Então Heidegger dizia que quando a língua grega dizia, e diz até hoje, mas desde o início, tiestin, ela estava dizendo o que é isto ou o que é isso em si mesmo. Isso causa um certo divórcio, guardadas as devidas proporções, um certo divórcio em relação à tradição. Porque na tradição hebraica, se alguém perguntasse pela realidade, a realidade teria que ser perguntada aos pais, aos profetas, às escrituras.
O grego, ao perguntar pelas coisas em si mesmo, na sua linguagem, ele já tem, nessa língua grega, uma plataformas da linguagem que procuravam corresponder às plataformas da realidade, buscando o ser em si mesmo. Então, ao falar, os gregos estavam também falando em busca da correspondência ao ser. Os gregos falavam para corresponder ao ser em si mesmo. Então surge essa pergunta na tradição grega sobre o que é o ser, o que é ser. Parmênides e Heráclito têm uma participação fundamental. Eles vão teorizar a respeito da pergunta pelo ser. A língua grega também, ao ter plataformas de linguagem perguntando pelas coisas em si mesmas, os gregos perguntam pela natureza e surgem os primeiros filósofos, para alguns foram os primeiros filósofos, né? Os físicos, perguntando pela arqué da physis, ou seja, o começo ou o princípio da natureza. Aí surge Tales de Mileto dizendo que tudo é água, tudo são transformações da água. Anaximandro de Mileto dizendo que tudo é o apeiron, tudo vem do ilimitado, e ao morrer nós retornaríamos para o ilimitado. Anaxímenes de Mileto dizendo que é o ar, o princípio de todas as coisas. Então, os físicos aceitam esse desafio das plataformas da linguagem, da língua grega, e perguntam pelas coisas em si mesmas, perguntando o que é a natureza. O mito não perguntava dessa maneira, não perguntava racionalmente. O mito reagia em relação ao que o passado da tradição mítica havia dito. Mas o grego aceita esse desafio das plataformas da linguagem da língua grega e eles perguntam pelas coisas em si mesmo, né? Em si mesmas. Na própria Grécia clássica, Platão, Sócrates e Aristóteles também aceitam o desafio da linguagem, das plataformas da linguagem da língua grega. Então, quando as pessoas falavam sobre a justiça, sobre o amor, sobre, sobre a razão, Sócrates fazia o seguinte: você está falando de amor, diga você então o que é o amor, o que é a justiça. Ou seja, o que é o amor e o que é a justiça em si mesma, não na fala coloquial, não na fala do senso comum. Sócrates perguntava, então o que é a justiça em si mesma? Platão, ao dizer que a realidade é o mundo das ideias perfeitas, aceita o desafio das plataformas da linguagem da língua grega e pergunta pela realidade, dizendo que a realidade em si está no mundo das ideias perfeitas, que nós precisamos alcançar, nos libertando das amarras do corpo, que são as sombras. E nesse mesmo desafio de corresponder às plataformas da linguagem para corresponder às plataformas da realidade, Aristóteles cria a lógica aristotélica, ou seja, a lógica aristotélica é a lógica formal, ou seja, Aristóteles procura uma forma, a forma como a linguagem se organiza para alcançar a realidade. Então, através de 3 princípios: princípio da identidade, princípio da não contradição, princípio do terceiro excluso. Princípio da identidade: o ser é, o não ser não é. Então, o ser é idêntico a si mesmo. Princípio da não contradição: se o ser é, ele não pode ser e não ser ao mesmo tempo. E a terceira possibilidade, princípio da não contradição, a terceira possibilidade está excluída. Então, para Aristóteles, a língua tem, as plataformas da linguagem têm formas objetivas. A língua é uma plataforma objetiva que tem uma forma. Então, se eu digo a Terra é quadrada, do ponto de vista dialético da realidade em si, eu estou errado, mas a forma está correta. Se eu digo a Terra é quadrada, é porque eu estou tentando dizer que o que eu estou falando tem identidade, é um ser idêntico a si mesmo, que não pode ser contradito e que a terceira possibilidade está excluída.
Então, Aristóteles, dessa maneira, fala de como conhecer o ser. Agora ele vai para a realidade. Ele vai para as plataformas da realidade buscar o ser em si mesmo. Aí ele diz que para conhecer o ser, precisamos conhecer as suas causas. Causa material, causa eficiente. Causa material, causa final. Causa material, eficiente, formal e final. Causa material, a matéria que o ser é feito. Causa eficiente, quem fez o ser. Causa formal, qual é a forma. Causa final, o objetivo final deste ser, do ser. Então, na Grécia clássica, Sócrates, Platão e Aristóteles aceitam o desafio das plataformas da linguagem da língua grega que procura pelas coisas em si mesmas. E a língua que nos é dada, ou seja, a maneira comunicativa que nos é dada também através da tradição grega, nos leva porque o grego nos influencia muito, né, principalmente a partir de Alexandre Magno, que aceita também o desafio de levar a cultura grega para outros povos, e ele, como aluno de Aristóteles, tinha motivos de sobra para isso. E as tradições foram incorporando esses valores da tradição grega através da cultura judaico-cristã e greco-romana, que vai se consolidar principalmente na Idade Média. Então, as plataformas da linguagem são diferenciadas, são históricas, e eu prefiro o termo historial, elas são historiais, né? Então, nós, com essa base de pergunta pelas coisas em si mesmas, nós vamos chegar, a partir do século XVII, na construção da ciência, né? A ciência que agora procura uma forma de corresponder à realidade, através da correspondência ao método científico, né? Infundido principalmente por Galileu Galilei, né? Descartes traz a base racional do pensamento científico moderno, que divide sujeito do conhecimento em objeto do conhecimento. Então, o sujeito do conhecimento é o sujeito, né, com potencial científico, e a natureza seria o objeto a ser conhecido pelo potencial científico. E Galileu Galilei, né, também consolida essa ideia de conhecimento da natureza através da observação. Então, a ciência abre o precedente da metodologia. Então, na ciência, nós temos o método. Então, nós correspondemos ao método para que o método corresponda à realidade. Com o tempo, nós criamos uma sociedade industrial. E o que é a indústria? A indústria cria outras plataformas da linguagem, onde a linguagem vai procurar, as plataformas da linguagem vai procurar corresponder às plataformas da utilidade, para que a utilidade gere produção, lucro, consumo e expansão do capital. Então, falar é corresponder às plataformas da linguagem, para que as plataformas da linguagem correspondam às plataformas da realidade. Mas hoje, na era digital, nós vivemos uma outra maneira de compreendermos que as plataformas da linguagem devem compreender as plataformas da realidade. Porque agora nós já não procuramos corresponder, agora nós já não buscamos as plataformas da linguagem para que as plataformas da linguagem aceitem o desafio de corresponder às plataformas da realidade. Porque agora nós procuramos que as plataformas da linguagem correspondam à plataforma em si mesma. Ou seja, um motorista de Uber, por exemplo, ele está lá dirigindo o seu carro, ele está lá mexendo no seu aplicativo e de repente aparece para ele a seguinte informação: o senhor não está mais habilitado a fazer parte desse aplicativo. Não, porque o aplicativo está dizendo isso. Aí o cara explica que não é bem assim, que ele está trabalhando bem, e de repente o cara está trabalhando bem. Mas de repente a plataforma da linguagem, a plataforma diz: olha, as informações que estão aqui na plataforma, a plataforma me diz que você está agindo assim. De repente tem um youtuber, né? Os youtubers
estão injuriados com isso, né? Eles usam as plataformas do YouTube e de repente um vídeo não é monetizado. Porque a plataforma diz assim. Porque os algoritmos é que dizem, é que direcionam os caminhos da plataforma. E quando nós vivemos envoltos a essas plataformas, é o que a plataforma diz que é a realidade. Mas o problema é que hoje as plataformas da linguagem que estão nas plataformas digital, dessa realidade de informação nos dias de hoje, não necessariamente aceitam o desafio de corresponder às plataformas da realidade como era no passado. E esse é um problema. Esse é um problema não só tecnológico, como é um problema ético e político. Porque nós vivemos em plataformas da informação, nós vivemos isolados em várias plataformas das informações. E o que é a realidade para nós? O que a nossa plataforma de informação diz para nós. Então, se eu acredito num político A, e a realidade das investigações e os documentos mostram que aquele político superfaturou gasolina, que ele tem relações com a milícia, que ele tem toda uma vida que mostra que ele não é honesto, as plataformas da informação onde eu habito diz, não, ele é honesto. Então, por mais que um presidente da República tenha deixado, não interferido, não tomado atitudes para que a corrupção do seu governo não descambasse para todos os lados, inclusive na Petrobras, a minha plataforma de informação diz o seguinte, não, ele não teve culpa nenhuma. Ele não tinha ele era presidente da República, só isso, mas ele não tinha nenhuma responsabilidade no que aconteceu com a Petrobras, lá na Petrobras. Porque a minha plataforma da informação diz assim. Então as pessoas estão lendo a realidade através da plataforma, das plataformas de informação que estão próximas a ela, sem aceitar o desafio de que essas plataformas da linguagem da era digital precisariam também corresponder às plataformas da realidade. É um problema novo. É um problema novo que nós precisamos encarar com seriedade. E a posição do professor, aí eu chamo o professor. O professor é fundamental nessa hora. Porque o professor não deve, penso eu, ser um educador que usa as plataformas da informação e fique preso às plataformas. As plataformas da linguagem que estão nesse mundo de plataformas da informação, as mais diversas que nós vivemos hoje, precisa tentar, da melhor maneira possível, corresponder às plataformas que estão na realidade. Precisam corresponder às plataformas que estão na realidade. É um problema novo que está diante de nós e que nós precisamos aceitar esse desafio, sobretudo nós educadores. As plataformas da informação que estão próximas a nós. Precisa, no ambiente educacional, corresponder às plataformas da realidade, as várias plataformas da realidade que estão no mundo. Ok, galera? Vocês são do coração.